olha lá. Mas isso na tela, tá, pessoal? De vez em quando bate isso aqui. Se for numa lycra, então, se for numa lycra, a coisa fica feia. A máquina fica batendo no mesmo lugar e não é legal apertar muito o ponto. Você tem que ter uma máquina muito boa para isso, preferência uma máquina industrial, né? A máquina caseira, ela sofre bastante quando tem um ponto assim muito apertado. Na tela fica muito bonito. Inclusive esse problema aqui acontece com as fontes. Tem pessoa que aperta a letra achando que não, agora vai sair bem. Aí quando bate fica ridículo. Mal sabe, na minha aula passada eu até avisei sobre isso aqui, que fonte pequena você tem que abrir o ponto e não fechar o ponto, né? Então 35 aqui no enchimento, não é legal não, tá? Não cai muito nessa de colocar 35 aqui no enchimento, porque pode causar sérios problemas para o seu bordado e para a sua máquina. Então praticamente a parte de enchimento, que a gente chama de complexo, ou motive fio, né, que é o ponto, esse ponto aqui, o ponto de fusão aqui, é praticamente isso. Mas existem outras formas de você também chegar a esse ponto. Quando você ficar babiça, você ficar craque nisso aqui, ficar papa no Wilco, você vai brincar da ferramenta que você vai escolher. Ah, hoje eu quero escolher essa ferramenta. Não, hoje eu não quero fazer assim, eu quero escolher a ferramenta diferente. Eu já vi muitos criadores, né? Muitos desenvolvedores de bordados, inclusive lá no site do Dominando Wilco, o hispânico lá, que eu não sei se ele é da Guatemala, alguma coisa assim, ele usa outra ferramenta para chegar também nesse objetivo. Ele usa muito a entrada A. E vou até explicar como é que funciona a entrada A, tá, pessoal? Então, no tópico aqui, ferramentas, né? Vamos continuar aqui. Então, existe outra ferramenta, aqui que é a entrada A, aquele que eu acabei de falar, né? Aqui. Deixa eu converter isso aqui novamente para vetor. Já está em vetor de novo, né? Voltei para o vetor, do vetor ao bordado, né? Voltei aqui para o vetor novamente e vou trabalhar com a entrada A. Peço um pouco de atenção, porque ela é uma ferramenta que a princípio faz com que o aluno desanime, não queira usá-la. Mas ela é muito boa, muito importante essa ferramenta, principalmente quando se faz folha. Quando se faz folha, ela é uma ferramenta muito importante. Vou utilizar ela aqui, tá? Então, ela não é como os outros, né, que a gente... Deixa eu diminuir o tamanho desse retângulo aqui, para a gente ter uma noção e trabalhar numa tela só. Mostrar tudo. Uma outra ferramenta, tá? Ele mostra a tela como tá. Diminuir um pouco aqui só para a gente ver. Então, vem aqui a entrada A. A entrada A, ela não funciona como os outros, que a gente faz o quadrado completo, né? Tipo assim, quero fazer assim, fazer isso aqui... E agora, faz o quadrado aqui e fecha o quadrado aqui. Ficou meio esquisito, né? Porque além agora o ângulo aumentou muito mais. Está um ângulo aí de que 80, 70 praticamente. E não é isso que a gente quer, né? Não é assim que a coisa funciona. Por quê? Porque eu fiz assim, dessa forma, né? Eu fiz assim, vim aqui e vim aqui. Então, ela é uma ferramenta para começar do menor para o maior, né? Então, se eu for utilizar essa ferramenta, eu ia utilizar ela assim, ó. Do menor, aí sim, para o maior. Fazendo um fechamento aqui, né? Agora sim. Observe se ela não está praticamente daquele jeito lá que nós fizemos. Vou tirar aqui a True View. Vou tirar também o ponto de suporte para a gente observar. Olha, praticamente a mesma coisa. Aquilo que eu fiz no fusão, aquilo que eu fiz no enchimento, tá aí, normal. Agora, lembrando que nós estamos trabalhando com uma ferramenta, com uma forma geométrica reta, né? Poderia ser também uma curva. E agora, Robson, quando é uma curva, o que a gente faz? O que nós fazemos, desculpa, o que nós fazemos quando é uma curva? Dá para usar a ferramenta entrada A? Dá sim, não tem problema nenhum. Eu vou fazer novamente aqui um vetor. Vou fazer ele bem ao natural mesmo.
Vou colocar aqui uma cor rosa. Vou duplicar aqui Ctrl D, como eu mostrei nas outras aulas, né? Vou marcar aqui. Vou colocar isso aqui uma cor qualquer, só pra gente ter uma definição de cor diferente. Então, olha, eu falei, né? Uma aula ela entra na outra. Então, ela pode fugir um pouco de ferramentas, passar um pouco para macetes, né? Então, aqui em cima na minha barra de ferramenta, vou marcar aqui os dois, ou posso passar o mouse aqui e marcar os dois, que os dois estão marcados, um embaixo e um em cima. Existe essa ferramenta aqui, ó, chamada de aplanar. Olha lá, o mouse está lá em cima, aplanar. O que eu vou aplanar? É sempre quem está em cima com quem está embaixo. Então, se eu precisasse fazer um pneu de um carrinho de bebê para bordar, então, o que seria bem isso aqui? Aplanei. Então, o que aconteceu? Eu vou tirar essa outra versão aqui. Então, o que aconteceu? Eu já tenho um objeto e um outro objeto. Então, aqui o que eu poderia fazer era marcar o objeto, marcar a ferramenta, dar um Enter e já fazer a ferramenta, né? E o outro, a mesma coisa. Poderia marcar também, dar um Enter e também já fiz a ferramenta. Era só colocar aqui. Eu poderia deixar assim, né? Mudar aqui só um pouco a cor, passar aqui para branco, para a gente ter mais ou menos uma ideia de pneu. E o outro preto, né? Como se fosse o pneu de um carrinho, praticamente. Mas, observa, vamos parar para observar aqui. Eu vou dar um tempo para vocês. Tá um pouco esquisito, não tá? Principalmente a parte da roda ali, tá um pouco esquisito. Então, tem como a gente melhorar isso aí? Tem como a gente melhorar o aspecto disso aí? Observe que eu utilizei agora o quê? Eu utilizei ferramentas de corte, utilizei uma ferramenta de corte para atingir praticamente o mesmo objetivo da entrada A, do vestimento complexo e até mesmo do ponto de fusão, né? Ali, tudo aquilo que nós fizemos, só que o ponto de fusão ele já dá o ângulo. É o que nós vamos fazer aqui agora. Observe que ele está aqui em entrada em enchimento complexo. Eu vou converter essa imagem aqui, essa figura, para ângulo de ponto. Então, fazendo, já que ele é uma peça redonda, né? Vou fazer isso aqui. Olha que bacana que ficou agora. E se eu passar isso aqui para um ponto cheio, melhor ainda, né? Então agora dá bem uma ideia de pneu, né? Ali do pneu do carrinho do bebê. Tirar aqui o autoespaçamento, colocar aqui em 30, não aconselho ninguém colocar em 30, tá? Não aconselho, 31. Só pra gente fechar um pouco aqui pra ver se fica bonito. Ficou bacana, legal. Mas se você vai bordar ele assim de forma, um bastidor grande, você pode até colocar um 30, vai gastar muito mais linha, claro, né? Com certeza. Mas 30 não, pessoal. Coloca pelo menos 37, mas nunca assim, abaixo de 35. Na tela fica muito bonito, mas na hora de bordar pode sair ridículo, aí você vai me culpar, dizer que eu vendi gato por lebre. Na verdade eu estou ensinando que já é por prática isso, né? Já são 6 a 8 anos de Wilco, mais ou menos, desde o Wilco 8, então já tenho uma experiência com relação a isso aqui para poder passar para vocês, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Então, aproveitando, eu fiz aqui a entrada A, aqui, desculpe, eu fiz uma planagem, né, aqui, e também poderia utilizar a entrada A, Robson. Poderia também, sem problema algum. Deixa eu converter isso aqui para vetor novamente, observe que ele voltou para a figura, né, deixei apenas esse aqui do meio, e vamos voltar para a entrada A. Então, como fazer? Mesma coisa, do menor, sempre invadindo aqui a área do outro, né? Pode invadir sem medo, do menor para o maior. Não se preocupa que ele mesmo vai fazendo a curva. Deixa eu voltar aqui que faltou um botão direito no outro. Então, botão direito aqui também, já que eu estou fazendo curva, né? Não estou fazendo reta. Observe que ele fez a curva aqui, ó, também. Lembra do quadrado, né? Do grid que eu falei aqui, ó. Ele não está aqui a seu bel prazer, ele está aqui para te guiar, ó. Então, ó, nele aqui, mais um botão direito. Observe que quando a linha tá certinha, ela não fica sem esse quebrado aí, né? Eu vou fazer rápido só pra gente ganhar tempo. Então, eu fecho aqui em cima, vou também estar aqui. Eu fecho aqui em cima, Robson. Eu fecho aqui antes, eu fecho depois. Boa prática, tá? Fecha depois. Fecha ele depois. Deixa ele invadir mesmo o outro ponto, não tem problema nenhum. Porque na hora de bater, com a compensação, isso aqui, desculpa, eu vim daqui pra cá,
faltou ir para cima. Com a compensação, esse ponto pode correr e ficar um espaço aqui no teu bordado. Então vem aqui e fecha aqui, Enter. Tá vendo que nem apareceu a divisão, né? Aqui quando você passa o mouse aparece a divisão, mas quando você tira, observa que ele ficou idêntico ao outro. Vamos passar aqui para o enchimento cheio. Pronto, tá aí. Tá? A mesma coisa. Ou seja, são vários caminhos para eu chegar no mesmo lugar. Então, o Wilco, ele te dá essa opção. Você, quem está familiarizado, tem que se familiarizar com a ferramenta, como estamos falando de ferramenta, né? Para chegar no objetivo que você quer. Então, nessa ferramenta, eu utilizei praticamente nada. Eu fiz aí 8 pontos, vamos dizer, eu cliquei 8 vezes na tela e já tenho ali um círculo perfeito que poderia ser o pneu, né, lá do veículo, lá do carrinho. Eu já vi muitos bordados que tem o carrinho lá bordado, lá do bebê e tudo. Então, praticamente é isso aqui. Não tem mais o que fazer da entrada A. Ela é um pouco chata, até porque faz com que a pessoa desista de usar. Mas ela é uma ferramenta e pode ser usada também. Vou deletar aqui para a gente falar de uma outra ferramenta, que é a entrada.